Esse vídeo começa com mais uma nota desse B misterioso. Basicamente, esse B é uma pessoa que trabalha dentro da Carcass, e essa pessoa tá passando informações lá de dentro pra gente. Nosso personagem, aquele V que encontrou a fita do pesquisador, que teve um final terrível no vídeo anterior. A gente tá tentando desmascarar a Carcass, e o B, que trabalha com ele, está nos ajudando enviando material. Porém, ele cita nessa mensagem que ele acha que os superiores dele notaram o que ele tá fazendo, e que talvez algo de ruim aconteça com ele. É bem possível que a gente esteja sozinho a partir de agora. Num geral, esse vídeo aqui vai ser só um compilado de testes com Vita Carnes. Afinal, os estudos continuam. Foi citado lá no primeiro vídeo que a Carcass estava negligenciando coisas básicas por estudo agora. E a gente vai ver isso na prática acontecendo. Lembra daquela invasão que eles fizeram? A Facility Zero, onde eles acharam o culto e as 7 singularidades? Então, eles também conseguiram capturar um Host of Influence, que tá no laboratório deles agora, e também 3 tipos de pós diferentes. Contexto pra quem não lembra. Host of Influence é uma criatura que fica presa no chão, e pra se alimentar, ela solta esporos por cerdas nas costas. E se uma pessoa inalar, ela vai caminhando até o host que soltou esses esporos pra ser devorado. Funciona bem como uma infecção por um fungo. Ele toma o controle do teu cérebro, consequentemente do corpo, e tu vai caminhando igual um zumbi pro host que soltou os esporos pra ser devorado por ele. Esses esporos têm validade de 36 horas no organismo. Se por um acaso bater essas 36 horas e tu não chegar no host, tu tá livre. Fora que também já tem antídotos pra parar esse contágio antes. Enfim, os 3 frascos que eles encontraram com pós eram 2 pós do host, sendo que um deles tinha uma composição diferente do comum, e o terceiro frasco de pó que sobrou era aquele tempero, lembra? E isso confirma que de fato a Nutri-Cico tem ligação com aquele culto, que tem nome agora inclusive, Nutri-Cult. Esse host tá capturado pra testes. E como é que eles vão testar essas coisas? Eles vão botar uma pessoa em contato com o host pra ver como esses esporos trabalham no organismo. As medidas básicas de segurança mandando um abraço aí, ó. Eles fizeram 2 salas, uma pra cobaia e outra pro host. A parede da sala tem furos, assim a cobaia vai conseguir respirar os esporos, mas não vai entrar em contato com o host. Tu pode dizer que a Carcass tá salvando a vida da cobaia fazendo isso, mas na verdade eles estão um homem em nome da ciência. Leto Dolos, esse é o cara. Inicialmente esse cara só vai reclamar de uma irritação nasal. Em contrapartida, o host tentou atacar ele imediatamente, mas a parede fez o seu trabalho de ser uma parede e impediu o ataque. Depois de infectado, ele foi quarentenado em um outro quarto totalmente isolado. Quando os esporos começam a fazer efeito, a cobaia ficou parada na porta, como se estivesse esperando o caminho abrir pra caminhar até o host. 36 horas depois, a cobaia parece estar mais calma. Os pesquisadores podem enfim montar o relatório. Nesse primeiro contato, a cobaia cita dores nos membros, visão embaçada e muita fome. Mas no geral, ele tá legal. Numa descrição escrita, ele cita sentir muita vontade de sair daquele quarto, mesmo que ele não soubesse exatamente o porquê que ele queria sair. Não era ele que queria, eram os esporos no seu cérebro querendo levar ele até o host. Não bastando esse primeiro teste, eles resolvem fazer isso de novo. E eles sequer mudam de cobaia. Eles não sabem se a exposição repetidas vezes ao esporo não pode causar um dano cerebral. Talvez isso seja uma das coisas em teste também. Enquanto quarentenado, dessa vez ele tenta arrombar a porta. Os esporos deixaram a cobaia mais agressiva dessa vez. Mas hora ou outra os esporos perderam a validade e a cobaia pôde fazer mais um relatório. Dessa vez ele cita ainda mais cansaço, fora um enrijecimento das suas juntas e músculos. Os seus dedos estão trêmulos e ele tá vendo coisas, silhuetas e uma forte luz embaçando a visão, fora que ele sente a cabeça dele latejando. A terceira exposição aos esporos foi totalmente com a cobaia tentando a todo momento arrombar a porta. Nesse relatório ele vai citar uma dormência, ele não sente dor, e fora isso o que ele fala não faz muito sentido, são palavras desconexas. É como se ele mesmo não soubesse descrever o que ele tava sentindo. No seu relatório escrito, ele cita a presença de figuras dançando no escuro e um desejo de capturar essas coisas. O que eles querem falar pra mim? Eu não consigo ouvir os sussurros. No final ele só fica se questionando o que aquelas coisas querem com ele. Aparentemente os esporos que controlam a mente dele estão começando a se tornar algo palpável na visão dele, nos sentidos dele, como um pensamento vivo chamando ele. Até me lembrou um pouco como funciona o Johnny Silverhand em Cyberpunk, onde ele tá infiltrado no cérebro do protagonista e só ele pode ver ele. E eles fazem uma 4ª exposição. Dessa vez os esporos que saem do host são vermelhos. Provavelmente o host usou essa variação porque o hospedeiro, a cobaia, tá mostrando uma certa resistência. E essa variação bate de frente com aquelas 3 variações do pó que a Carcass achou, onde uma das amostras tinha uma composição diferente. Muito provavelmente se tratava dessa versão dos esporos que a gente viu agora. Na quarentena da cobaia, dessa vez eles resolveram amarrar ela na cama. Afinal, da última vez o cara quase derrubou a porta. O medo não era ele fugir, era dele acabar se fraturando tentando. Por isso ele tá amarrado. E no seu relatório dessa vez ele vai estar totalmente insano. I see it. It is dark, but a light so beautiful. I devote myself to the great truth, to stray from darkness and meet the light, for wonder and wisdom. I serve my Lord. I serve my Lord. I serve my Lord. I serve my Lord. Nesse áudio, a cobaia já tava sem os efeitos dos esporos, mas ela ainda tava com esse papo, eu sirvo meu lorde. Eu acho que a gente acabou de ver como aquele culto recrutava novos adeptos. Eles tinham essa variante dos esporos extraída, provavelmente pra jogar direto isso nos outros, pra pular a etapa das 4 infecções até chegar nessa. E essa é a palavra, é uma infecção. Esse culto é uma infecção, é tipo as plagas do Resident Evil 4. E esse é o seu relatório escrito. Seria essa a visão que ele teve da luz? Esse é o Lorde? Me chama de Lorde. Parece bem mais um Host of Influence junto de alguma outra coisa. Os testes foram cessados, e a nossa cobaia provavelmente vai ser sacrificada.
agora a gente tem mais um teste pra acompanhar, sendo esse feito em Harvesters. Harvester é um nódulo do Crawl que cresceu. Essa coisa fica plantada no chão e na sua volta crescem espinhos venenosos, que matam qualquer coisa viva que pisa neles. E quando o corpo fica sem vida naquele terreno, o Crawl suga os seus nutrientes pelo solo. O estudo da vez era o seguinte: boa parte dos remédios farmacêuticos que a gente tem hoje são fabricados a partir de venenos de outros animais. E se eles extraíssem esse veneno do Harvester, será que teria como fazer algum antídoto, algum remédio? Inicialmente eles tentam extrair o veneno com um boneco de esponja, mas dada a agressividade do veneno, deu tudo errado. Então a melhor estratégia que eles encontraram foi sedar o Harvester e extrair diretamente dos espinhos dele. Isso ainda era bem perigoso por conta da chance dessa coisa acordar. E mais uma vez as medidas de segurança foram descartadas. Os venenos que essa coisa tem são dois: um paralisante e um anticoagulante. E aqui dá pra ver um de cada lado, aproximadamente 5 ml de cada. E a produção do veneno começou a ser feita. Eles chegaram a testar se essas coisas tentavam atacar trimmings. E incrivelmente os Harvesters não atacam o trimming. Na verdade, eles não atacam nenhuma criatura que seja de porte pequeno. Eles usam essa criatura como isca. Exemplo: um coelho cai na teia do Harvester. Ele não vai atacar o coelho porque esse coelho pode atrair um lobo. É basicamente assim que funciona. Tá, agora vamos falar daquele B que nos mandava algumas informações. Esse mano temia que algo fosse acontecer com ele, certo? Então, esse B era Bruce Phoenix, gerente de departamento de arquivos da Carcass. E é ele que tá sentado aí na cadeira, amarrado. Isso porque ele vai ser questionado por um superior referente a algumas informações do laboratório que ele tem vazado. O Bruce citou em uma das suas cartas que ele acreditava que tinham notado que ele tava vazando informações. Realmente notaram. Não só notaram, como gravaram ele fazendo isso. E ele é colocado contra a parede agora. Ele até tenta negar as acusações, mas tem gravações dele vazando arquivos confidenciais. Contra fatos não há argumentos. O Phoenix estava fazendo isso porque a Carcass deixou de ser uma revolta contra o governo há muito tempo. Eles se tornaram algo até pior, na verdade, realmente ameaçando a raça humana. O plano inicial era combater o Vitacarnes e vingar famílias que foram apagadas. Só que agora a Carcass tá prezando mais por estudos do que pela saúde dos seus funcionários. O Phoenix queria ajudar o nosso protagonista a expor essa empresa. E essa é a justificativa que ele dá agora. Mas pra visão do superior dele, o que ele fez é comparável a um crime contra a pátria. Talvez até pior que isso. O superior dele cita que o erro dele pode literalmente condenar a raça humana. Esse superior que tá com ele é o Marshall Tradose, o mesmo cientista que preferiu fazer o que as singularidades queriam, que entregou os rádios pra elas, e que acabou ativando os monoliths. É esse cara que tá fazendo a Carcass vilão, e ele questiona mais uma vez pro Phoenix: pra quem você tá enviando esses arquivos? O Phoenix se recusa a contar, ele não vai entregar a gente, e também se recusa a continuar com a Carcass. Nisso, as câmeras são desligadas, e com um ato de covardia, Marshall Tradose resolve terminar os testes com o veneno extraído do Harvester, injetando eles nas veias do Phoenix, ali mesmo. O vídeo começa mostrando a repercussão dos Vitacarnes ao redor do mundo. Registros, notícias, coisas inofensivas, mas tudo envolvendo essa raça. Depois disso, a gente vai ver os últimos registros que o Bruce conseguiu nos enviar. A primeira coisa que ele mostra são os resultados de todos os últimos testes feitos em Vitacarnes. Sinceramente, isso aqui não é relevante pra gente. Depois disso, a gente vai conseguir ouvir um áudio de um soldado que participou da missão Facility Zero, a missão em que a Carcass invadiu os locais lá e conseguiu posse das singularidades e outras coisas. Então, esse mano tava citando nesse áudio que a missão foi um sucesso, mas isso não deveria ser assim. Tinha gente poderosa nesse culto. Como é que eles não tinham um time de guardas volumoso? Será que, na verdade, deixar a Carcass entrar e pegar essas coisas era o plano do culto? Vale lembrar que uma das singularidades aparentemente entrou em contato com o monolith. 7 singularidades esféricas para 7 monoliths com espaço no topo para uma esfera. Atenção aos detalhes, gente. No relatório seguinte, a gente vê como as mudanças aconteceram no QG da Carcass. É curioso que a gente já sabia que tinham nascido mais Crawls em volta da base, porém houve um aumento na atividade sísmica, terremotos. Fora que as singularidades estão literalmente dando pitaco na organização agora. Desde sugerir uma expansão no setor, obras, até mesmo sugerir demissões da empresa. A Carcass está deixando as singularidades tomarem decisões cruciais dentro da empresa. E isso tinha até mesmo sido citado pelo Bruce Phoenix naquele interrogatório. Ele disse que as singularidades estavam fazendo uma lavagem cerebral nos superiores e que ninguém estava notando, principalmente no Marshall Tradose. Só que esse cara só ignorou. No final, o Bruce realmente estava com razão. Depois disso, a gente vai ver algumas invenções criadas pela Carcass, porque eu acredito que seja a facilitação da vitacarnificação da Terra. Eu acabei de inventar essa palavra. Desde um satélite que armazena e emite sinais de um crawl, um tanque que facilita a passagem dos tubos com espinhos de um harvester e algo chamado gateway, que parece muito um monolith. Essa coisa, aparentemente, ia precisar de uma pedra de ignição. E levando em conta o seu nome, portão de entrada, isso aqui me remete a um portal. Então talvez realmente sejam aliens. Logo após isso, a gente vai ver uma outra invenção que parece completar o tal Gateway. Gateway vai embora. Algo chamado The Keystone. Essa é a tal pedra de ignição que o Gateway precisa. E mais pra frente a gente vai ver algo mais revelador ainda. Uma carta do próprio culto pra Marshall Tradose, o cara responsável pela Carcass virar essa palhaçada. Basicamente o culto tá parabenizando Marshall pelos avanços que ele fez em prol do tal Lorde. Estamos felizes em mais uma vez trabalhar juntos em direção a esse objetivo em comum. Ao que parece, o Marshall, que é basicamente o CEO da Carcass, estava trabalhando em colaboração com o culto. Só que eu acredito que só esse Marshall tava de complô com o culto. Afinal, na Carcass tem pessoas boas, o próprio Phoenix era uma pessoa boa. Fora que a carta tem um destinatário pra Marshall apenas, e não a Carcass inteira. Bruce Phoenix já era. Nosso protagonista tá totalmente sozinho agora nessa missão de expor a Carcass. E com isso ele resolve bolar um plano sozinho. E o plano é bem direto: destruir Carcass. Esses aí são funcionários que foram silenciados, e tem alguns nomes conhecidos, inclusive. Esses são outros nomes que estão na fila de execução, e esses são alguns que vão entrar no lugar dessa gente. Vale notar que a maioria deles faz parte do culto, ou então estão ali pra cuidar de Vitacarnes. Tirando uma moça chamada Eada McCarthy e um cara chamado Christopher Ansley. E esse cara é importante. Em seguida a gente vê um pequeno texto. Desde um vazamento de gás que vai precisar de um inspetor
motor, um lote de novos voluntários pra testes e também uma atualização no banco de dados. E é aí que o nosso engenheiro Chris entra. Pois bem, esse Chris não é um engenheiro de dados. Ele tá se infiltrando na Carcass. Isso porque esse Chris é a gente. Ele é o protagonista. E por meio das câmeras a gente consegue ver o plano dele em ação. No momento de distração dos demais funcionários, o Chris entra em uma sala de arquivos. E lá dentro ele começa um incêndio. O plano dele era destruir a Carcass. Ele vai fazer isso a partir dessas chamas. Como ninguém nota as chamas começando, logo aquilo tudo vira um literal incêndio. Os alarmes tocam e a histeria se instaura no QG da Carcass. E ao que tudo indica, o Chris ia conseguir fugir. Porém, do mais absoluto nada, todas as portas começam a travar. Ninguém entra nem sai. E quem tava travando as portas eram as próprias singularidades. E elas conversam com o Chris. Chris, esse que na verdade se chama Vincent. Agora vocês entendem porque o Bruce, tava mandando cartas pro V, Vincent. Esse cara tá sendo procurado, por isso ele tem o nome falso de Chris. O Vincent já bateu de frente com o governo antes, por meio da National Living Meat Research. A fundação que atacou o governo primeiro, por esconder o que os Vitacarnes estavam fazendo. Era por isso que ele era procurado. E por isso que ele mudou de nome. E também é por isso que ele tá atacando a Carcass agora. Antes era o governo, agora é a Carcass. Esse Vincent é aquele tipo de mano que acredita que o objetivo dele é maior que ele. E isso é nobre. Só que as singularidades já sabiam quem ele era. E isso talvez pese agora. E pesa. Mas da forma contrária do que deveria. Isso porque esse sentimento de soldado de um homem só é admirado pelas singularidades. Isso por algum motivo fascina elas, que respeitam o Vincent por isso. É tipo assim, essa batalha do Vincent é uma batalha perdida. Não tem como ele ganhar. Pessoas poderosas de uma boa parte do exército estão a favor dos Vitacarnes. Estão a favor das singularidades. Vincent não é nada perto do poder que esse culto e a Carcass têm. Mas mesmo assim ele não desiste. E isso é louvável até mesmo pros seus inimigos, que resolvem reabrir todas as portas e deixam ele ir embora. Isso porque ele do lado de fora não vai conseguir fazer nada contra as singularidades mesmo assim. E o plano se inicia. Todos os Vitacarnes, tanto quem tá dentro da Carcass quanto quem tá fora dela, todos se desintegram e se integram nas singularidades, que saem voando pra fora do laboratório. Pra quem tá olhando de fora, isso é uma construção em chamas. Mas pra quem sabe do contexto, isso é o fim da Carcass. O plano do Vincent deu certo, ele destruiu aquele QG. Só que isso não é o fim. As 7 singularidades saem do local e se fundem com todos os Vitacarnes presentes na área. Inclusive essa cena já vai explicar o porquê que tava tendo tanta irregularidade sísmica naquele local. Abaixo daquela instalação tinha simplesmente Meat Snakes colossais, esperando pelo momento certo de aparecer. E esse momento é agora. Quando todos os Vitacarnes se fundem com as singularidades, pela primeira vez na história, os monoliths saem do seu posto, indo ao encontro de tudo aquilo. E a fusão dos Vitacarnes com as singularidades gera uma espécie de pássaro gigante de carne. Sou pássaro de fogo. E esse pássaro vai em direção dos monoliths. A evacuação da população precisa ser imediata. A gente vai sobreviver somente se essas coisas permitirem. E eventualmente, os monoliths se veem frente a frente com esse pássaro. E então, o plano se... Vitacarnes é uma história de horror cósmico. E como um bom e velho horror cósmico, a humanidade se vê frente a frente com uma criatura que ultrapassa a compreensão humana de bem e mal. Essa coisa não é boa nem ruim. Essa coisa é essa coisa. As singularidades, os monoliths e aquela mariposa viram algo que a gente só vai descobrir quando o criador lançar mais coisa. Porque, meus amigos, isso aqui é a season finale da segunda temporada de Vitacarnes. E a julgar por esse final, com essa coisa gigante, a gente literalmente não tem chance contra. Eu me pergunto o que vai rolar nos próximos episódios. Eu fui escrevendo esse vídeo conforme eu descobri as coisas junto com vocês. E eu realmente achei que a temporada ia terminar com a gente descobrindo as sujeiras da Carcass. Mas eu nunca pensei que as singularidades simplesmente iam descartar a Carcass junto da humanidade. É como se o Tradoze e todo aquele plano não fosse nada. A singularidade usou a Carcass de escada só. Essa criatura que a gente viu no final já era citada pelo culto em vídeos passados. Mas agora eu me pergunto, como diabos eles sabiam disso? Ao que parece, Vitacarnes é realmente de outro mundo. Talvez de outra dimensão, sei lá. Uma parada meio Nyarlathotep ou até mesmo It a Coisa. Mas isso aqui também tem uma vibe meio profecia antiga, sabe? Um culto que esperava a chegada da praga. E quando essa praga chegou, ela trouxe danação até pro seu fiel mais devoto. E esse final, ele ainda tem uma vibe meio... a gente ainda vai bolar um plano. Poxa, olha o tamanho disso. É o fim. Não tem nada pra ser feito mais. E é justamente por isso que eu tô ansioso pra ver o que o Darren Killoy vai aprontar. A terceira temporada foi confirmada por meio de um vídeo, então vocês podem esperar que eu certamente vou trazer. Esse vídeo ficou extremamente longo, eu escrevi ele numa paulada só. Eu comecei a escrever de manhã cedo, dei uma cochilada à tarde e terminei à noite. Então eu espero que não tenha ficado confuso. Se inscreve aí pra nossa meta de 2 milhões e me segue nas redes também, tá tudo aí embaixo. Só lembrando vocês de passarem no canal do editor que ele largou esse vídeo. Ele demora muito tempo fazendo esses vídeos, então eu quero lembrar vocês de passarem lá se possível, é bem maneiro. Tamo junto. E como de praxe nos vídeos longos aqui do canal, parte da jornada é o fim. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. A gente se vê na semana que vem. O meu nome é Ip e tchau.